Depois disso, eu comecei a aprender um pouco mais sobre a prática de aventura, de forma geral. Foi um pouco por acaso, uma pessoa ofereceu um curso de mergulho e eu fiz, e depois um curso de escalada e eu fiz, e eu acabei gostando desse tipo de coisa, e acabei largando os trabalhos que eu tinha e comecei a me dedicar à aventura, de forma geral, principalmente escalada e mergulho. E surgiu uma oportunidade que acho que acabou delineando minha trajetória dali em diante, que foi o fato de uma escola privada de São Paulo, uma escola particular, Colégio Magno, no ano de 96, e eles montaram uma turma de aventura, né? Eu tinha que dar aula de escalada e mergulho para crianças, numa atividade extracurricular, né? Fora da grade horária. E aquilo foi a minha entrada nesse mundo. Eu estava visualizando, quando eu comecei a trabalhar com isso, que no futuro a educação física ia ter que se apropriar desse tipo de conhecimento, dessa cultura, e que a gente estava muito distante disso, né? Nós, profissionais de educação física. Talvez tenham profissionais de outras áreas aqui também assistindo, mas da educação física a gente tinha muita necessidade, né, de estar entendendo o que é isso, né? Porque nós participamos da ideia da cultura corporal, só que a aventura não fazia parte disso. E aí eu achei que aquilo ia ser muito interessante, e eu comecei a gostar muito desse tipo de trabalho, me dediquei, desde 96, então, eu já trabalho com isso, e isso me levou para a universidade, né, porque uma universidade aqui em São Paulo, também privada, a Universidade 9 de Julho, na qual eu estou até hoje, no ano de 2003, me convidou para que eu desse uma disciplina de esportes radicais que eles haviam acabado de colocar na grade curricular do curso de Educação Física. Dessa forma, eu comecei no ensino superior meio sem saber o que era o ensino superior, a verdade é essa. E precisei correr atrás, né? Então, quando eu entrei no ensino superior, eu decidi que eu precisava fazer meu mestrado, fiz meu mestrado na Universidade de São Judas, aqui em São Paulo, em Educação Física, e fazendo um estudo baseado na escalada para estudantes, tá? Então, essa é a minha primeira contribuição mais específica, assim, em relação à educação física e aventura. Depois eu fiz doutorado, continuo na Universidade 9 de Julho até hoje, passei por outras universidades privadas, mas estou na Universidade 9 de Julho até hoje, e neste ano aqui de 2020, eu prestei um concurso e entrei na prefeitura de Jundiaí, porque eu moro atualmente em Jundiaí, não na cidade de São Paulo, né? 60 quilômetros, né? Uma da outra. E sou professor da rede pública agora, né, de Jundiaí, na qual também tenho muito interesse em começar a trazer a aventura para dentro da escola pública aqui de Jundiaí. Eu tive uma empresa por mais de 10 anos, que eu atuei com aventura em uma série de coisas, de cursos, eventos, etc, etc. E acho que é isso. Aí acabei escrevendo alguns livros, porque eu sentia, lá em 2003, quando eu entrei na graduação, que faltava à educação física mais publicações nessa área, né? E aí eu vim escrevendo alguns artigos e alguns livros, continuo até hoje, né? O último, Pedagogia da Aventura na Escola, Proposições para a Base Nacional Comum Curricular, né? Enfim, essa é a minha trajetória. E atualmente, né, só para fechar aqui a minha apresentação, já falei demais, nesta fase que a gente está aqui, só podendo se ver aqui via vídeo, né? E é bom isso, pelo menos a gente está se vendo via vídeo. É um prazer enorme conhecer você, Diane, prazer enorme. Já nos falamos um pouco virtualmente, mas, né, poder te conhecer aqui é muito bom. E atualmente eu tenho oferecido um curso de Pedagogia da Aventura online. E eu tenho percebido um interesse muito grande de pessoas do Brasil inteiro me procurando. Então, já teve pessoa de Rondônia fazendo curso comigo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio, Nordeste, Centro-Oeste, do Brasil inteiro. E eu fico muito feliz, porque eu estou vendo que aquilo que eu tinha imaginado, né, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, se tornando uma realidade hoje para as pessoas. E muito feliz aqui, já tem quase 60 pessoas aqui assistindo, muito feliz.
Diane, estou à tua disposição para você perguntar algo e eu poder falar. E de todos também, façam as perguntas. Eu estou vendo que o chat já tem um monte de pergunta aqui, né? Exatamente. O pessoal está entrando, né? Estão se comunicando, Sim. são alunos meus, né? Alguns temos a ilustre presença também da professora Cibele, que é a colega minha que trabalha aqui na Secretaria Municipal, né, de Educação, e já faço desde já como é que se diz? Fugiu a palavra, mas divulgando, né, o trabalho dela. Cibele defendeu agora o mestrado profissional e teve como título, né, o trabalho dela é as práticas corporais de aventura, né, na escola, né, depois ela pode estar passando, depois em outro momento, né, eu posso também estar passando o link do material dela, ela está fazendo algumas produções, então eu estou fazendo essa propaganda aí, material, né, de pessoas aqui da nossa região, do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, tanto para o contexto escolar, que também pode ser adaptado para atividades com crianças, né, em hotéis, em lugares como recreação, clubes, enfim, né, um material que pode sim ser adaptado para qualquer criança, né, escolar ou não. Né? Então, Limerick, essa conversa, essa palestra aqui é para trazer para os alunos, né, além de você ser uma referência para mim, né, como comecei, meu TCC foi sobre isso, defendi o TCC em 2004, e eu falei sobre corais, né, e de aventura na natureza, né, mas foi em 2004, faz muito tempo, e eu só voltei a estudar e também a estar voltando a atuar, né, de forma na pesquisa, de forma mais enfática, em 2015, porque foi quando lançaram o desafio da disciplina de ensino superior de aventura, né? Então, desde lá, desde 2015 até hoje, né, eu venho estudando, venho pesquisando, produzindo algumas coisas também aqui na nossa região, tanto pela Secretaria, né, Municipal de Educação, também como pela universidade. Algumas ações vem fazendo dentro da instituição do INRN, né, no curso de Educação Física e externo também. Tá? Então, o bate-papo aqui, né, a conversa, a palestra que a gente falou, mas é mais um diálogo, é também para as pessoas que estão aqui conhecê-lo, fazerem suas perguntas, né, e aí eu queria inicialmente começar perguntando, né, essa definição sobre como o próprio tema da palestra diz, dialogando sobre aventura e educação física, né, como a aventura, na verdade, nesse panorama histórico, né, que a gente tem, ela entrou, né, dentro da educação física, né, ou foi por meio da mídia, ou foi por pessoas praticantes de forma independente, ou foram profissionais interessados, né, e começaram a perceber essas práticas, né, em outros contextos, daquele padrão que a gente tem, né, que a gente normalmente vê na mídia, futebol, basquete, handebol, né, como foi que essa aventura entrou contexto da educação física de forma tão efetiva, né, e agora com essa visibilidade, e sem se falar que hoje, dentro dos cursos superiores, no curso de educação física do UniRN, é uma disciplina obrigatória, tanto para licenciatura como para bacharelado, então já é um ganho que a gente tem. Então, gostaria que você pudesse falar com a sua experiência, caminhada aí de, né, professor nessa área aí, né, por favor. Tá bom. Primeiro, Cibele, eu quero ler seu trabalho, Cibele. Quanto antes aí se tiver ou a própria dissertação, ou os artigos aí, porque eu vou dizer uma coisa, tudo que aparece de aventura eu leio. Olha, eu acho que eu já li quase tudo. O que eu não li é porque é desse ano ainda, mas do ano passado eu já li tudo, tá? Então eu quero ler, eu sou o cara mais interessado nisso. Sobre a definição, como é que entrou, né, a aventura na educação física. Há 20 anos atrás, a minha visão, tem algumas coisas que Alciane Marinho já escreveu um pouco sobre isso, havia uma tendência do mundo de um regresso à natureza, tá? Por quê? Porque cada vez mais as cidades estão se urbanizando, mais o homem se afasta da natureza e vem viver em grandes cidades e tudo cresce. Eu sei que Natal é uma cidade super grande já. Eu estive em outras cidades do Nordeste, que eu fiquei muito impressionado de ir a Recife há pouco tempo atrás, e Recife está enorme, né? Faziam 26 anos que eu não ia a Recife, fui a Recife, uma coisa gigantesca. Eu falei, o que, que é isso? Mas eu sou de uma cidade gigante, sou de São Paulo,
Cara, é uma coisa opressora, né, viver em cidades assim. Ainda que em Recife ou em Natal você tem a praia, mas aqui nem isso a gente tem, né? Então, é opressor, né? E as pessoas estavam querendo retornar um pouco à natureza. Isso é um dos aspectos, tá? E a outra coisa que, de novo, remete à ideia de opressão do meio urbano, sobre a qualidade de vida mesmo das pessoas, é que uma parte dessas práticas, elas provêm mesmo de explorações da natureza. A outra parte, ela já vem de uma ressignificação, de um olhar diferenciado para o urbano. Por quê? Quando um skatista, o patinador, o cara que anda de bicicleta ou faz parkour, ele olha o meio urbano, ele vê obstáculos para serem ultrapassados. Porque aquele formato arquitetônico, né, não foi pensado para o praticante, ele foi pensado para uma economia, para uma comodidade urbana, de um meio de vida, do capital, de ganhar dinheiro, de viver, né, intensamente, rapidamente, veloz. E alguns praticantes, algumas pessoas, falam assim, não, eu vou reinventar a forma de enxergar isso aqui. E vai lá e faz manobra onde o cara criou um banco, né, onde o cara pôs uma escada, o outro salta, e etc. Por quê? Porque ele quer se libertar um pouco de uma certa dificuldade de viver, né, nesse ambiente tão voltado para a produção, que é o ambiente urbano, né? Produção mesmo, em massa, né, das coisas, né, massificada. Então, a aventura, ela ia surgir. Ela é uma necessidade do humano, né? E tem algo interessante que vai além disso na aventura, que é o fato de que eu preciso me arriscar na aventura. E nós estamos vivendo uma sociedade que quer cada vez mais o controle, né? O conforto, a comodidade. As pessoas querem receber a comida em casa. Não que esse momento seja até bom, talvez receber uma comida em casa. Mas, no geral, está todo mundo se fechando, se fechando, se fechando, dentro de celulares, de computadores, de jogos. As crianças estão perdidas. O grande problema da educação física hoje é como que a gente faz as crianças saírem da frente do celular, né? Porque o celular é cômodo, ele é confortável, ele gera milhões de problemas, por mais que ele também tenha soluções nele, né? Mas a aventura faz o meu corpo dizer para o mundo, olha, eu sou capaz de enfrentar, inclusive as minhas angústias e dificuldades, para que eu possa ir além, ser mais. É isso que a aventura faz, com cada um dos praticantes. E isso era uma necessidade do humano por uma vida tão difícil que a gente tá vivendo, tá bom? Acho que eu falei para começar. Vamos fazendo perguntas aí, eu estou à disposição. Isso que eu ia falar. Eu vou fazer algumas perguntas, Por mas favor. nós temos 71 pessoas já aqui, que as pessoas pudessem estar perguntando. Dmitro, eu até mostrei um dos livros dele. Eu queria perguntar também. Pronto, eu mostrei o último livro que ele lançou, no caso, foi esse, né? Mas eu mostrei para alguns alunos a quantidade de material que ele tem, né? Até porque eu uso todos na minha disciplina. Então, eu vou abrir aqui. Eu gostaria só que as pessoas fossem um pouco objetivas, né? Na pergunta, pode elogiar o professor, fica à vontade, mas se for só... Pode. Pode sim, pode perguntar por áudio, tá bom, meu querido? Fica à vontade. Certo. Olá, Dmitry, tudo bem? Tudo bom? Querido, eu tenho só uma dúvida. É o seguinte, como é que a gente, como atuante da área da educação física, como é que a gente pode, por exemplo, influenciar crianças, adultos e até mesmo o pessoal da terceira idade para criarem um hábito assim mais, eu não digo nem rigoroso, mas um hábito frequente a essas práticas de aventura? Quais são, por exemplo, os meios que eu posso ter para influenciar essas pessoas, para que elas façam isso regularmente? Muito bem, né? Para criança, cara, não é muito diferente, Hudson, daquilo que a gente já vê na educação física, porque o que eu fiz diferente de outros praticantes de aventura lá atrás? Eu fui pegar coisas da educação física, que já eram da minha formação, da minha compreensão, do meu entendimento, e eu vim trazer isso para a aventura. Então, para a criança, basicamente, é, é, é desenvolver a possibilidade dela, de forma lúdica, se aproximar
dessas atividades arriscadas, entre aspas. Arriscadas, entre aspas, por quê? Porque quando o professor trabalha com a criança, ele vai ter que elaborar um ambiente de aventura que não seja exatamente igual àquele que o aventureiro vai ter numa montanha, no mar e tudo mais. Ele vai recriar, né, de forma fantasiosa, etc. Mas sempre que eu posso trazer o elemento lúdico, eu trago a criança para o ambiente dela, para o mundo dela. E ela brinca de aventura. Então, a primeira coisa que eu quebrava a cabeça lá atrás era, eu tenho que trabalhar com escalada com criança. Como é que eu faço isso? Eu mesmo não sabia. E aí eu falava, puxa, eu preciso criar brincadeiras. Então, pega-pega na parede de escalada. E aí, rouba-rabo na parede de escalada. E outras brincadeiras que eu ia criando, mas brincadeiras da educação física, né? A ludicidade, fantasia, por exemplo, eu pegava um monte de pneu de carro, fazia uma montanha, e nas crianças da educação infantil, eu falava que a gente ia subir o Everest, a gente ia para uma floresta, a gente ia fazer um monte de coisa, e a gente fazia um percurso que subia, né? Entrava por dentro dos pneus, saía do pneu. Cara, eles entravam no mundo da aventura, né? Muito mais fictício do que real, mas assim, algo que despertava neles o interesse. Eles efetivamente incorporavam a aventura em si e tinham pequenos elementos de risco, que eu alertava-os sobre, olha, vocês precisam tomar cuidado nesse aspecto. Por exemplo, quando a gente subia num lugar mais alto e todos iam ter que saltar. Então, tinha um cuidado com a segurança, mas efetivamente no mundo da ludicidade, tá? Eu acho que isso é um aspecto fundamental. E você falou de idosos, né? Eu tive uma experiência fantástica trabalhando com idosos na Uninove. Tem um grupo de estudos que trabalha com os idosos, faz atividade física e tal, e o outro professor, meu amigo, Frank Suzuki, e orientando a nossa Juliana Tavares, a gente falou, vamos trazer os idosos para trabalhar com aventura? Vamos fazer o slackline. Por quê? Porque o slackline é uma atividade de equilíbrio, e o idoso precisa desse equilíbrio. Então, a primeira dificuldade que a gente teve, o nosso coordenador de curso, ele chegou e falou assim, Dimitri, você tá louco? E se um idoso cair e machucar? A gente não pode ter isso aqui. Pô, a gente está aqui para a saúde deles, né? Eu falei, não, eu te entendo, mas a gente sabe o que vai fazer. A gente vai adaptar tudo para eles. Então, se eu vou trabalhar com um idoso, eu tenho que pensar em adaptações, primeiro, em conhecer a prática em si e adaptar para o idoso, de forma que ele possa efetivamente praticar sem ter lesão. Porque eu não posso correr o risco de colocar o idoso para fazer aventura e se lesionar. Não pode correr esse risco. Se for para fazer isso, é melhor não fazer. Porque imagina um idoso vai saltar um lugar, ele cai e quebra uma perna. Gente, pelo amor de Deus. A gente acabou com a nossa atividade, né? A gente fez um trabalho ruim. Então, esse era o primeiro cuidado. Então, fazíamos o slackline a 30 centímetros de altura. Percebemos muitas dificuldades, porque eles não conseguiam ficar em pé em cima do slackline, nem com duas pessoas dando a mão, uma de cada lado. E aí o trabalho foi legal, e está publicado na revista Pensar a Prática, não vou lembrar o ano, acho que 2013 ou 2015, porque a gente pôde descobrir coisas fantásticas sobre eles. A primeira, eu precisava fazer muitos exercícios de solo adaptados, de equilíbrio em um apoio, em dois apoios com os olhos fechados, com pequenos objetos que eles tinham que subir e eles se desequilibravam um pouco nos objetos, para que ele pudesse ganhar melhor condição de estabilidade e depois ele pudesse melhorar na fita. E os resultados foram fantásticos com esse grupo que a gente trabalhou. Fantásticos. Ou seja, eu precisava adaptar muito a situação para o idoso praticar. Mas, com essa adaptação, os benefícios foram fantásticos. Não sei, acho que se respondia, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Talvez tenha mais coisa, mas que eu me lembro de cara, assim, é por aí. Bom, mais alguém? Se não tiver, eu tenho uns aqui, mas vou deixar aberto aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, viu, pessoal? A gente está aqui para a gente, né, realmente aprender muito com ele. Eu estou colocando no chat o link para a revista, para o artigo que o Dimitri acabou de falar. Eu descobri que é de 2016, viu, Dimitri? 16, obrigado. Eu sou ruim da mulher do céu. Eu vou mandar aqui o link, tá aí, escalada. Obrigado.
Slackline, Saúde, Isso, Aventura, Emoção para... isso, foi de 2016. É porque isso. você estava falando, eu já estava procurando já para mandar para o pessoal. Bom, então, né, alguém, enquanto o pessoal está elaborando suas perguntas aí, eu vou fazer uma pergunta aqui. Dimitri, aventura é uma palavra, né, que hoje ela é bem, eu digo assim, usada, né, pela mídia, por todos nós, né, e aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa aventura atrelada, no caso, da educação física, porque sempre eu explico para os alunos, né, educação física, esporte, vamos supor, esporte ele é uma coisa, quando a gente fala o nome esporte de aventura, ele se remete a outro, né, outro contexto, e aí, assim, as pessoas, mas por quê? O que é esse termo aventura, né, então eu queria que você pudesse falar um Tá. pouquinho, né, eu explico um pouco isso, às vezes, nas minhas aulas, mas é sempre bom escutar de quem realmente, né, tem apropriação, né, para falar. Então, o que seria, na verdade, essa aventura, né, que a gente tanto Muito fala, bem. né? Legal. Eu agradeço a pergunta, porque, pessoal, a gente tem um problema ainda na área, que eu acho que ainda vai durar. Eu não tenho a resposta, já vou dizendo que eu não tenho, eu nem quero ter a resposta. Deixa eu deixar um abraço aqui para o Eduardo Sartório, Felipe Paulela, tá? Ou, São meus alunos aí, ou já foram meus alunos em algum momento, e a gente está junto aí, tá? Bom, vamos lá, para a resposta. Eu tenho dito o seguinte, e tenho até mudado de opinião já. Primeiro, alguns autores trouxeram termos diferentes para falar da mesma coisa. Quais são esses termos? Eu vou falar alguns deles, tem outros, tá? Por exemplo, atividades físicas de aventura na natureza, um termo que vem da Espanha, com Javier Bertrand. E é bacana o termo. Ele recebeu uma certa... foi um pouco deixado de lado aqui. Por quê? Aqui no Brasil. Porque a palavra natureza, ela acaba remetendo a coisa mais selvagem, e tem urbano, e aí ficava meio perdido, é urbano, não é? Então, a palavra natureza acabou saindo de todos os termos aqui do Brasil. Beleza, isso é uma questão. Não que o Javier Bertrand só falasse de atividades que eram na floresta, não, não é isso, mas ele falava de skate também, mas o termo em língua portuguesa, a gente tem mais confusões com a palavra natureza do que conceitos fáceis de serem compreendidos, e foi acabar de ser deixado de lado. O professor Juliano Pimentel, nesse ínterim lá de Maringá, ele traz o conceito de atividades de aventura, só. Ele tira a atividade física, porque ele fala, puxa, atividade física remete a só aquela coisa de fazer o exercício, aquela coisa do corpo, esquece o ser humano integral. Então ele tira isso e fica com atividade de aventura. Eu gosto um pouco porque dá uma simplificada. Quanto mais eu simplifico o termo, mais eu vou buscar a sua síntese, a sua raiz. E isso fica para as pessoas. Quando eu crio termos muito, muito grandes, eu crio complicações. Por exemplo, siglas. AFAM. Quando a gente fala para as pessoas, AFAM, o que é AFAM? Eu tenho que ficar explicando para a pessoa o que é essa sigla. Isso dificulta o entendimento. Eu, lá em 2008, depois de 2010, no meu primeiro livro, eu vou chamar de esportes radicais de aventura e ação. É o termo que eu já estou... Eu não abandono o conceito, viu? O conceito que eu tenho é o mesmo, eu não mudei o conceito. Filosoficamente, eu acredito exatamente nas palavras que eu escrevi. Por mais que o texto que eu escrevi em 2008 não seja fácil. Mas eu estou deixando o termo de lado, porque ele também não facilita o entendimento. Tá? Quando se usa a palavra radicais, e eu trouxe esse termo radicais do professor Ricardo Vinha, professor vice-diretor da USP Leste, professor da USP Leste, trabalha hoje muito mais relacionado ao turismo, não tanto à educação física em termos de graduação e de publicações, mas ele tem a saída dele foi a educação física, né, lá na FEFISA, em Santo André. O professor Ricardo, no mestrado dele, ele chama de esportes radicais. E eu acabei adotando esse termo de esportes radicais, sim, fui compreendê-lo mais a fundo, e gosto muito do termo esportes radicais. Mas as pessoas morrem de medo de falar a palavra radical. Porque radical parece uma coisa muito perigosa. E aventura não parece tão perigosa. Olha que interessante, você falou da questão de marketing, de mídia. No pessoal do turismo, eles não usam a palavra radical, de jeito nenhum. Porque ela afasta o cliente. E eu não quero que afaste o cliente, né, o cara do turismo. Então, eles só usam a palavra turismo de aventura. Aventura só. No turismo, esse é o termo já definido por eles. Isso tem uma vantagem, né, porque você
Todos os cursos de aventura, de turismo do Brasil, vão falar turismo de aventura e ponto. Tá bom? E aqui, eu insisto ainda no radical. Agora, só para deixar para reflexão, se você chamar de esportes radicais ou de esporte de aventura, qual seria a diferença? Nenhuma. Por quê? Se você for fazer um rapel, e eu vou convidar todos agora para fazerem um rapel comigo. Vamos todo mundo fazer rapel, gente. A gente vai fazer um rapel de 100 metros de altura, numa cachoeira gigante. Tome muito cuidado, porque, olha, escorrega, e já nessa cachoeira aqui, alguém pode até ficar embaixo da água por muito tempo, tem perigo de se afogar. Mas não se preocupem, é só uma aventura. Espera aí. Tem perigo de eu cair, de eu me machucar, é 100 metros de altura, tem gente que pode até se afogar, mas é só uma aventura. Então não é tão perigoso? Ou eu posso falar que isso aí é radical? Nós vamos fazer um rapel que é radical. Ó. Pode escorregar, mas pode até morrer afogado aqui, mas é radical. Se eu uso a palavra radical, eu mudo o rapel? Se eu uso a palavra aventura, eu mudo o rapel? Definitivamente não. Então, não é o uso do termo aventura ou radical que torna a atividade mais perigosa. E essa é a minha crítica àquilo que tem sido colocado no Ministério do Esporte. Porque essa é a definição do Ministério do Esporte. A aventura parece que para eles é uma coisa mais leve e radical uma coisa mais arrojada. É um erro clássico que se usa dentro do Ministério do Esporte. Tá? Enfim, respeito aquilo que está escrito lá, mas tenho que discordar porque não é o uso de aventura ou de radical que torna a atividade menos perigosa. E isso acaba sendo vendido por empresas por aí. Não, aventura, vamos fazer uma aventura. E muitas vezes tem gente despreparada fazendo coisas perigosas com as pessoas. Vamos chegar no termo principal, que nenhum desses termos, nem o que eu uso, nem o do Juliano, nem o lá da Espanha, são os principais. O principal termo hoje, práticas corporais de aventura. Termo que eu fui primeiro ouvir com a professora Andréa Silva, lá do Espírito Santo, da ESFA, de Santa Teresa. A professora já utilizava práticas corporais de aventura. E também o professor Humberto Inácio, de Goiás. Ambos usam essas palavras práticas corporais de aventura antes de todos. E é o termo que o Ministério da Educação adota para quando vai colocar a aventura dentro da Base Nacional Comum Curricular. Quando isso entra na base, acontece uma coisa fantástica. Ou seja, pela primeira vez, num currículo obrigatório, está se dizendo, vamos colocar aventura dentro das escolas. Claro que alguns municípios, até alguns estados, já tinham alguma coisa acontecendo. Mas quando a Base Nacional é lançada, com a aventura lá dentro, torna para o território nacional inteiro uma obrigatoriedade que o professor de educação física utilize a aventura no ensino fundamental 2, que é o que está escrito lá. É muito bom, né? Poxa, eu estou lutando há mais de 20 anos por isso e vejo isso acontecer agora e estou muito feliz. De novo, eu sou o cara muito chato com as palavras. E essa minha chatice cai também nas práticas corporais de aventura. Por quê? A explicação é simples. Quando você vai lá na base, você vai ver que existem várias unidades temáticas as quais a educação física tem que trabalhar. Quais são essas unidades temáticas? O esporte, o jogo, a brincadeira, a luta, a dança e a ginástica. 6 unidades temáticas, tá bom? Todas elas são substantivos que estão colocados lá na Base Nacional. Por quê? Porque substantivos dão nomes a determinadas coisas que nós queremos. Né? Quando eu quero dizer o que é algo, eu digo o nome daquilo, ou seja, identifico como um substantivo. E aí entra a aventura, pela primeira vez, num currículo nacional, e ela entra como um adjetivo. Prática corporal de aventura. A aventura é um adjetivo da prática corporal. Por que não escreveram lá na base práticas corporais esportivas, práticas corporais de lutas, práticas corporais gímnicas e assim por diante? Por que só nós, da aventura, temos que ter um adjetivo para nos denominar, e não um substantivo, como são todas as outras? É por isso, e acabo de escrever um artigo que ainda está para ser publicado, eu acho que logo mais ele sai na Rebescolar, Revista Brasileira de Educação Física Escolar.
E esse artigo, eu estou pela primeira vez colocando isso para as pessoas. Eu passo hoje, eu respeito todos os nomes, viu? Práticas corporais, aventura, qualquer um, pode chamar do que você quiser. Eu compreendo o que você diz. Até porque eu conheço todos os termos e de onde eles vêm. A minha preocupação são as pessoas que estão chegando agora, como elas vão entender essas diferentes nomenclaturas. E a partir de hoje, eu chamo tudo isso de aventura. Só. Porque aventura é substantivo. E ela identifica aquilo ao qual nós estamos tratando. Então, quando você colocou aqui o título desta palestra, colocou aventura, todo mundo entendeu o que era. Quem está aqui, as 70 e poucas pessoas que estão assistindo, sabem do que nós estamos falando. Tá? Eu já tive muito problema das pessoas não entenderem sobre o que eu estava falando, porque são diversas falhas da comunicação. Então, a partir de agora, e quero que todos saibam disso, e está gravando isso, é muito bom, porque as pessoas poderão ver depois, eu estou denominando essas práticas de risco e perigo ao qual eu me coloco voluntariamente para querer me desafiar, né, para enfrentar o meu medo e me superar no risco e perigo. Essas práticas corporais eu vou chamá-las de aventura. Somente. Tá bom? Não. Perfeito. Parece que você estava falando, eu acho que alguns alunos meus aí devem ter dito, ó, bem parecido com o que Diane disse, porque eu também tenho esse mesmo pensamento. Eu sempre digo para eles, a gente vai encontrar termos como esportes extremos, esportes californianos, novas práticas alternativas, esportes alternativos, a gente vai X-game, então a gente vai encontrar uma diversidade de nome que muitas vezes exatamente o que faltou anteriormente foi essa compreensão geral, né? Então as pessoas queriam se apropriar do esporte e aí colocavam o nome porque não sabiam o que nome colocar, né? Então foi surgindo vários nomes, né? E eu sempre falo muito para os alunos, gente, vocês compreendendo o que são essas práticas de uma forma geral, as suas características, que eu vou perguntar para você sobre isso já, a gente consegue compreender e consegue chegar num diálogo direto. Então, por isso que eu acho que a gente teve um pouco de telepatia, que eu coloquei o título já pensando sobre isso, né? Porque esse termo aventura, ele exatamente de forma que ele se apropria de todas as informações, o que é, na verdade, todas essas atividades, essas práticas, né? Então, aí, dando continuidade, aí eu faço a próxima pergunta, né? Quais são as características... Opa, o Hugo está falando aqui, deixa eu só ver se a pergunta dele casa com a minha. Beleza. Eu vou colocar dele na minha frente, certo? E aí depois eu faço a pergunta. Professor, relacionada à adaptação da prática das pessoas com deficiência. A primeira pergunta. Se você já trabalhou com algum caso e qual foi o maior desafio? Então, só um pouquinho, que eu vou pedir para você fazer o seguinte, Dimitri. Vou pedir para você falar sobre as características dessas práticas e aí depois você fala sobre essas, né? Porque as características, ela faz parte, né, do contexto, da história da aventura, né? Então, quais são as características dessas práticas, de uma forma geral, e aí depois você pode falar sobre essa experiência que você teve com alguma pessoa com deficiência, qual foi o caso e como foi, né? Fica à vontade. Tá bom. Eu gosto, quando eu vou falar de características, de me remeter a Davi Le Breton. Em 2010, no 5º CBA, Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, em São Bernardo do Campo, ele esteve no Brasil, e é uma pessoa fantástica, um estudioso da antropologia, sensacional, e ele traz uma compreensão sobre a aventura, nos esportes, aventura, radicais, como é que se queira chamar, que para mim é central. Uma outra base que eu vou tirar para esclarecer isso para mim, vem de uma psicóloga de São Paulo, professora da PUC de São Paulo, que não é uma pessoa da aventura, mas que compreendeu melhor do que qualquer um aqui no Brasil, o que é essa ideia de risco e perigo. Então, quando eu juntei essas ideias todas, eu falei, caramba, aqui eu acho que está uma sacada ótima para entender o que é essa aventura, né? Quais são as características dela. Então, primeiro, o Davi Le Breton vai dizer o seguinte, as pessoas querem colocar o corpo delas, aquilo que elas têm de mais precioso, à prova, para mostrar que elas são capazes de suportar a angústia da vida. A angústia de uma vida sem graça,
A angústia de uma vida monótona, de uma vida sem sentido. É isso que faz esses praticantes irem atrás dessas emoções. E aí, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que vem do paraquedismo. O paraquedismo talvez seja a atividade mais perigosa de todas. Por quê? Porque se você saltar e falhar, né, o paraquedas e o reserva, querido, caiu no chão, não sobra nada. Vai juntar os caquinhos aqui, os pedacinhos. Não é verdade? Paraquedismo. Salta de 1.000 metros de altura, não tem como sair vivo dessa história. Muito bem. Um aluno, uma vez, ele me deu um exemplo disso, porque eu sempre utilizei, precisei entender muito o que era essa busca de emoção que os praticantes de aventura têm neles, né? Na prática corporal. E ela tá, que é exatamente o que faz o Davi Le Breton, que é esse enfrentamento das angústias da vida, né? A emoção forte é que vai trazer isso. E tem uma palavra que sempre permeia tudo isso, a elevação da adrenalina corporal. E essa adrenalina, que é apenas um hormônio, ela me mostra algo fundamental. E foi exatamente um aluno de graduação que me deu essa dica. Ele falou assim, professor, acho que eu estou entendendo essa sua aula. Acho que foi o único aluno que entendeu até hoje. Ainda bem que ele me explicou que ele entendeu, porque aí eu entendi o que eu falava, porque nem eu entendia. Ele falou assim, eu fui saltar de paraquedas, e aí, quando eu comecei a subir no avião, comecei a morrer de medo. E eu comecei a perceber que meu coração estava disparado. E o coração dele está disparado, e aí chegou lá em cima no avião, né, abriu a portinha. É aquele salto duplo que vai com o instrutor, né? A pessoa não tem que fazer nada, fica parada, quieta lá, e o cara vai saltar. Mas, pô, todo batimento, todo primeiro salto de paraquedas de qualquer pessoa, a frequência cardíaca chega a 200 batimentos por minuto. De qualquer ser humano, hein? Primeiro salto de qualquer um. Isso é pesquisa antiga, viu, gente? E aí, ele falou assim, a hora que abriu a porta, que eu ia ter que saltar, ele segurou no avião e falou assim pro instrutor, eu não vou saltar não, eu não vou, desisto, cara, eu não quero fazer esse negócio não, eu não quero mais. Eu não, mas o cara, não, tá, o instrutor tentando convencê-lo tal, e não, que eu não vou, porque eu tô com medo, eu vou morrer, porque... E ele desesperou. A hora que ele estava desesperado, o cara falou assim, fica calmo, eu sou muito experiente, eu tenho muitos saltos, tal. E outra coisa, eu só vou saltar quando você disser que você está pronto. Tudo bem? Quando ele pensou em responder o cara pulou com ele lá de cima. E ele só sentiu que o corpo dele caía, né, a velocidade de 180 km por hora, que é mais ou menos a velocidade que a gente cai. Falou assim, professor, nesse momento, eu só senti uma coisa, que o meu coração tinha parado. Parou meu coração. E ele pensou assim, se meu coração parou, eu morri. Ele me contando era até engraçado, a turma da sala morria de rir. Aí eu tô morto, porque meu coração parou de bater, caramba. O salto deve ter demorado, sei lá, 10, 12, 15 segundos no máximo, porém, olha o que acontece nessa hora. Quando ele sente que o coração para de bater, e de repente, né, segundos depois, que eu acho que esses 15 segundos para ele foi umas 3 horas, né, que demorou na cabeça dele, mas é super rápido, e ele sentiu que tinha morrido, e de repente abre o paraquedas e dá um tranco na pessoa, né, que ela, pum, dá aquele tranco, e ele falou assim, professor, a hora que eu senti um tranco, eu só percebi uma coisa, meu coração estava batendo muito forte, parece que ia sair pela minha boca, e eu percebi, pelo meu coração batendo, que eu não estava morto, que eu estava vivo. E aí eu adorei o resto do salto. E quando eu pus o pé no chão, eu falei pro instrutor, vamos que eu vou saltar de novo. Porque eu preciso sentir de novo essa emoção. Porque eu preciso sentir de novo o meu coração batendo desse jeito. Porque agora eu tenho certeza que eu estou vivo. Foi ali que eu aprendi o que é aventura. Ou seja, é quando eu estou numa atividade que eu me coloco de corpo e alma, e eu estou nela com tanta intensidade, e aquela adrenalina é tão forte naquele momento, que ela se torna inesquecível para mim. Ela é como Davi Le Breton vai dizer isso, né? Ela incorpora, ela enraiza em mim. E aí tem uma coisa bacana para dizer para vocês. Davi Le Breton vai dizer isso nos textos dele. É um enraizamento que acontece nesses momentos de alta adrenalina, que acontecem nas aventuras. E sabe o que significa a palavra radical? Radical. Vem do latim, significa raiz. Foi aí que eu gostei tanto da palavra radical e não me desprendi mais dela. Estou me desprendendo um pouco dela agora, mas sem nenhum ressentimento com a palavra aventura, que eu adoro também, tá bom?
Então, basicamente é isso. E aí, tem duas coisas fundamentais para o profissional de educação física, seja ele da escola ou de fora da escola, tanto faz, tá? Você é professor, você que é futuro professor, vamos lá. O que a gente tem que saber quando a gente vai trabalhar com aventura? E aí já vou cair na questão da deficiência. Primeira coisa, toda atividade de aventura, ela contém um perigo. E um perigo é um ataque de tubarão. Vocês que estão aí no norte, no nordeste, na verdade, não, norte, desculpe, vocês estão no Nordeste, vocês estão mais perto de Recife. E Recife tem uma praia fantástica, a Praia de Boa Viagem. Lá na Praia de Boa Viagem, tem muito ataque de tubarão. Ou teve, né? Deu uma paradinha agora. Os ataques de tubarão levaram a prefeitura a colocar uma placa gigantesca na praia. Perigo, ataque de tubarão. Então, o que é o perigo para a gente? Isso a Mary Jane Spink está nos explicando, tá? Perigo é uma situação que causa um dano. No caso da Praia de Boa Viagem, o perigo é você ter ali um tubarão no mar, você não está vendo, mas ele está ali em algum lugar, e aquele tubarão te atacar, te morder, que pode até te levar à morte. Entenderam? Isso é perigo. Perigo é algo, uma situação que eu posso identificar e que ela causa o dano. Professores, você vai trabalhar com aventura? Então você vai trabalhar com o perigo. E você precisa identificar os perigos das práticas aos seus alunos. Te apresentar aqui, esse cara, meu filho, Henrique, ele é a capa do livro, tá? Então, capa do livro Pedagogia da Aventura na Escola, é esse meninão que tá lá, sempre modelo meu, tá bom? Tchau. Vamos lá. Esse aqui? É, do livro, isso mesmo. Ah. O garoto do livro é ele. Deixa eu só ver. Peraí, Diane, minha linda. Pera um pouquinho. Ih, não tô achando a Diane. Aqui, achei. É esse mesmo. É o próprio Henrique. É o meu modelo de livro aqui, tá bom? Vamos continuar aqui agora. Muito obrigado por mostrar o livro. Ele passou aqui do lado do microcomputador, e aí eu falei, vem aqui que eu vou te mostrar para todo mundo. Bom, perigo é algo que eu posso identificar. E eu, professor, tenho por obrigação, primeira coisa, identificar o perigo para os meus alunos. Não importa onde seja, viu, gente? Se é na escola ou fora dela, identifique o perigo. Olha, pessoal, essa atividade tem pode acontecer isso. As formas que nós usamos para minimizar, né, essa situação que causa o dano são essas e essas e essas. Esse tipo de informação é fundamental para evitar os acidentes, tá? Isso, autora Mary Jane Spink, muito obrigado. Bom, e o risco? Porque as duas palavras, elas não se separam, tá? Perigo e risco estão sempre juntas. Não tem como separar as duas. Mas elas têm um significado um pouquinho diferente. Perigo é o tubarão, a situação que causa o dano. E o que é o risco, Dimitri? O risco é você ir lá na Praia de Boa Viagem e ficar na areia. Se você ficar na areia, risco zero. Você sabe que o perigo está no mar, mas você não entra na água e, pelo que eu saiba, até hoje, tubarão não está saindo para passear na areia, né? Então, não vai atacar a gente. Então, você pode ficar na praia, que é risco zero. Mas se você entrar na água, no raso, né, água no joelho, aumenta o risco? Aumenta o risco. Então, o risco é você que decide quanto você vai se arriscar numa atividade perigosa. Então, você decide qual é a tua capacidade e até onde você pode entrar no mar. Será que lá na Praia de Boa Viagem eu posso entrar até a cintura? Será que eu posso surfar? Ou não? Será que dá para mergulhar? Ou não? Ou seja, a pessoa pode ter controle sobre aquela situação perigosa, controle e risco. Então, nós, professores, temos que ensinar os nossos alunos a controlar o risco. Porque é ele que vai decidir, ele, aluno, que vai decidir depois quanto perto ele vai chegar do tubarão. Tá? E aí tem Bom, o controle de risco tem 3 formas de serem feitos que eu já vou falar. Mas eu tenho uma perguntinha, vocês vão me responder no chat. Por favor, tá? Porque se todo mundo fosse falar aqui, não ia dar certo. Respondam no chat a seguinte pergunta, bem simples e objetiva. O que é mais perigoso? Saltar de paraquedas ou andar de skate? Respondam no chat, todos vocês. Vamos lá, hein? Quero 80 respostas aí. Bora, pessoal. Responda aí. Rapidinho. Que eu preciso chegar nos deficientes ainda que eu não cheguei neles. Skate. O skate está ganhando.
Skate tá ganhando de longe. Caramba. Os dois. Andar de Agora tá skate. aparecendo os paraquedas também. Paraquedas tá começando a aparecer. Mas é que tem mais skate, viu? Richardson, skate. Ó, skate tá ganhando. É, Muito bem. Tô Richardson não gostando conta de não, ver. você anda de skate. Matheus e Yuri, não depende, Matheus. É, É, skate. a Lília já sabe porque ela assistiu meu outro curso, então ela já sabe. Carlos Eduardo, skate nas ruas, emburacado. Natal realmente é complicado aqui, viu? Tem muito buraco nas ruas aqui. É, tem esse risco a mais, né, Eu, que são os buracos da rua. é, Mas o skatista sabe. eu já Bom, saltei de paraquedas, então, assim, hum, eu também já andei de skate, então eu vou deixar você responder, porque, né, aí hum. já passei Não pelas tem duas problema. experiências. Vamos lá, eu vou Vai tentar lá. responder dentro da minha compreensão disso. Primeiro, e dentro daquilo que a Mary Jane Spink coloca pra gente. Porque ela vai dizer que o perigo é a situação que pode causar o dano. Mas o risco é a chance ou a probabilidade de acontecer algo perigoso. Então vamos lá. A pergunta que eu fiz, ela é um pouco malandrinha também, né? Porque os dois têm perigos. Alguém disse até depende. Eu vou dizer que não depende, por quê? Porque cada prática tem um risco, um perigo específico. É igual ao tubarão. Eu tenho que conhecer qual é o perigo específico. Eu não posso subjetivar o perigo. Eu tenho que objetivá-lo para que eu possa defini-lo, identificá-lo e saber como eu vou controlar esse perigo. Entendeu? Por isso que não é subjetivo. É sempre totalmente objetivo. E depende de conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, ele vira subjetivo. Mas se eu tenho conhecimento, ele não fica subjetivo, ele fica objetivo total. Então vamos lá. Se a pessoa saltar de paraquedas e o paraquedas não funcionar, ela vai cair e vai morrer. Agora, olha no skate, como a gente costuma dizer. Você pergunta para Diane, Diane, como é que você aprende a andar de skate, menina? Ela vai dizer assim, caindo. Ei, caramba, não dá para aprender do mesmo jeito paraquedas, dá? Não dá. Por quê? Porque o perigo é tão grande no paraquedas que eu não posso falhar. Já no skate, olha que eu uso o seguinte exemplo. Eu pego um skate e dou para um menino de 4 anos de idade, ele nunca andou, e ele sai andando de skate sozinho. E se ele cair? Não, se ele cair, levanta e vai de novo. Tá, ele vai aprender caindo mesmo. Agora, e o paraquedas? Eu ponho um paraquedas nas costas da criança de 4 anos, subo lá num prédio e pulo lá de cima? Quer dizer, empurra a criança para ela pular? Falo, pula? Não, não posso. É tão perigoso que eu não posso fazer isso. Não é verdade? Então, eu tenho que, de forma objetiva, identificar aquele perigo, saber qual é... E olha o que vai deixar claro vocês para entender isso agora. Ó. É tão perigoso eu saltar de paraquedas que eu preciso de fazer salto duplo primeiro, talvez. Ou então fazer um curso para saltar, usar todos os equipamentos melhores que tem, ver a meteorologia. Eu preciso ter compreensão de como faz a aterrissagem. Eu tenho que saber tudo, dobrar corretamente o paraquedas. E o skate? O skate não precisa nada disso. Pega e sai andando. Ninguém ensina ninguém. Cada um aprende sozinho. Claro que o professor de educação física pode ensinar a andar de skate. Mas, em geral, a maioria aprendeu sozinho. Felipe, você falou da frequência de uso. É claro, Felipe, mas vamos lá. Quando um cara ele aprende a andar, a saltar de paraquedas, ele toma todos aqueles cuidados todas as vezes. O cara do skate, ele não está muito preocupado, não, porque ele sabe que ele pode lidar com o dano causado pelo skate. É por isso que cada vez ele se arrisca mais. E aí, olha o que acontece com o paraquedas, gente. O paraquedas é tão perigoso que quando o cara começa a ficar bom mesmo nele, ele resolve não saltar de paraquedas mais porque perde a graça. E ele resolve agora saltar de base jump, quer dizer, saltar com o paraquedas, não do avião, mas agora de pontes, de montanhas, de antenas, né, desse tipo de edifícios, de 4 lugares, né, edifícios. Só que a distância agora é muito menor, então ele não pode ter falha, e não tem paraquedas reserva. Ele salta com o piloto na mão, ele salta, joga o piloto e já tem que abrir. Ele tem, geralmente, 4, 5, 6 segundos no máximo para abrir o paraquedas dele. Se o paraquedas não abrir, ele vai morrer. E aí, é tão perigoso o paraquedismo de base jump que
A média de vida dos praticantes desse paraquedismo são 14 anos de prática. Ou ele para antes, ou ele vai morrer disso. Ou ele já sabe do que vai morrer. Então, dá para ver que o perigo é muito maior no paraquedas do que no skate. Tá? É por isso que a gente considera que é muito mais tranquilo deixar uma criança andar de skate do que saltar de paraquedas. Agora, pode ser seguro saltar de paraquedas? Demais, gente. Tem muito menos acidente de paraquedas do que de skate. Por quê? Porque eu tenho que tomar todos os cuidados e se eu o fizer, vai ser seguro o meu salto. Então, o número de acidentes de skate vai ser muito pequeno, porque eu não posso correr o risco de ter uma falha. No skate, eu posso correr o risco de ter falha. E vai ter muito menos praticantes. Tem outros motivos também que tem menos praticantes, viu, Juninho? Mas esse aí é um deles. Tem um preço também, né? Vamos lá, vamos falar sobre deficiente agora, que é um assunto fantástico, e toda vez que eu venho falar com as pessoas, elas querem saber sobre isso. Primeiro, eu tenho descoberto com o tempo agora, e só agora tem caído na cabeça, entrou na minha cabeça uma coisa. Os deficientes, eles têm se aproximado cada vez mais do esporte em geral, né? E para eles, aquela coisa do esporte como uma coisa voltada para o capitalismo, voltada para o uso, né, da produção, somente da vitória, aquilo para o deficiente não faz o menor sentido. A discussão que nós temos do esporte, dos seus malefícios, para o deficiente não faz sentido nenhum. Porque ele fala, caramba, é o esporte que me dá satisfação. Como é que esporte pode ser ruim? Né? Então, mas vamos lá. E a aventura? Não vou falar de esporte, vou falar de aventura para o deficiente. Né? O que ela traz para ele? Você já imaginou, se um praticante, se um deficiente, quando ele pratica um esporte qualquer, e ele tem um ganho de qualidade de vida muito bom, e isso faz com que ele tenha, fala assim, cara, apesar de eu não andar, a minha vida é boa, eu faço um monte de coisas, que muitas pessoas nem fazem. Né? Agora, quando esse cara, essa pessoa, essa mulher, essa criança, resolvem fazer uma prática que ainda é de aventura, lembra aquela adrenalina, aquela emoção? E aquela superação? Pô, já tem um cara cego que escalou o Everest, galera. Cego. Eu sou montanhista, sou escalador, eu tenho 25 anos de montanha, de escalada na minha veia, na minha mão, no escalo da minha mão, aqui que dá para ver. Só que é o seguinte, não me sinto capaz de escalar Everest. Eu sou um incompetente. O cara cego já escalou e eu não escalei, e nem vou escalar, porque eu sou um incompetente. Mas ele disse assim, peraí, o que vai me impedir de escalar Everest? Quando eu vejo os praticantes de WCMX, vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Pra vocês pesquisarem aí, vão pesquisar, tá? E é a prática de cadeira de rodas fazendo manobras em pistas de skate e rampas e tudo mais. Quando eu vejo que aqueles caras fazem, eu falo, eu sou totalmente incompetente. Eu morro de medo de descer rampa de skate. E aí o cara vai com uma cadeira de rodas, desce e faz um backflip, quer dizer, um mortal de costas com a cadeira de rodas. Ele está me dizendo que eu sou um nada. E é bom eu ouvir isso dele. Porque essas práticas, lembra aquilo de se sentir vivo que eu falei? Esses caras, quando fazem essas práticas, eles mostram um nível de superação tão grande. E um desapego daquele medo das coisas. Eu tenho medo. Ele fala assim, não, eu posso. E isso é muito gratificante quando você trabalha com uma pessoa assim. Eu tive algumas experiências, tá? Eu não lembro o nome da pessoa que colocou a pergunta, eu agradeço a pergunta. É que já ficou lá para cima a pergunta no chat, de tantas perguntas que foram, de tantas colocações, mas eu tive algumas experiências, a minha dissertação de mestrado traz o trabalho que eu fiz com o Pedro. Pedro é um garoto com síndrome de Down, garoto não, já é um homem com síndrome de Down. Fantástico, eu não consegui exatamente saber o que aconteceu com o Pedro hoje, faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas se eu não me engano, Pedro está formado em nutrição, está graduado em nutrição. E eu fico felicíssimo por isso. Pedro, quando eu levei um grupo de jovens, fiz um trabalho de escalada com eles e levei eles para escalar em rocha, Pedro se superou, escalou 25 metros da montanha e mostrou capacidades fantásticas. Eu conheci ele com 8 anos e com 13 anos foi essa vez que a gente foi para a rocha junto.
É um garoto fantástico. Na verdade, eu tenho um pensamento atual, eu estou na escola pública, né, dando aula, e cada turma tem um aluno com alguma deficiência, né, alguns autistas lá. Eu vejo aqueles meninos autistas, eu falo assim, cara, eu não estou vendo deficiência nenhuma neles. Aí eu tenho um pensamento sobre a deficiência que é interessante, não sei o que vocês acham disso. E tem a ver com aquilo que eu falei, né, de eu ser incompetente, de não escalar Everest, né? Eu não tenho diagnóstico nenhum de deficiência, até o momento. Não tenho diagnóstico. A maioria de nós aqui não tem, né, que está assistindo essa palestra hoje aqui comigo. Mas eu tenho tantas deficiências. E eu fico tentando buscar minhas deficiências para dizer assim, Dimitri, você é um deficiente, você por exemplo, você não sabe tocar um violão, Dimitri, você é ridículo. Você não sabe tocar um violão. E eu já tentei, gente, mas eu sou péssimo. Eu não sei mais um monte de outras coisas que eu gostaria de saber. Eu vejo minha filha desenhando, cara, eu falo assim, puxa, cara, adoraria poder saber desenhar. Eu não consigo desenhar a casinha direito. Sou horrível. Sou um deficiente. Eu sou um deficiente quando eu não consigo andar na rua e ver que alguém precisa de ajuda, por exemplo, alguém que precisa de, sei lá, um cara precisa de um prato de comida, eu não consigo ofertar esse prato de comida para a pessoa. Você sabe qual é a sua deficiência? Essa é a minha pergunta hoje, quando eu falo de deficiência. Você sabe qual é a tua? Porque eu estou tentando descobrir as minhas deficiências. Né? Quando eu vejo discussão de Facebook, né, por política, que é a coisa mais idiota do mundo, é discutir política no Facebook, e eu vejo que eu não tenho a capacidade de olhar o outro que tem opinião diferente da minha e dizer, você é meu irmão. Então, eu sou um baita deficiente. Eu só não tenho laudo. O meu aluno lá da escola tem um laudo de autista. Mas eu não vejo nele nada de diferente dos outros. Cada um tem um momento de aprender as coisas. Cada um tem uma facilidade ou uma dificuldade. Ele vai ter o momento dele de aprender. Qual é o meu papel de professor? Em qualquer lugar que eu esteja trabalhando que tenha uma pessoa deficiente. Cara, qual ajuda que você precisa? Porque eu já peguei um monte de pessoas que não têm laudo. Hoje em dia eu falo assim, quem não tem laudo, né? Eu não tenho laudo, meu aluno não tem laudo. Que morria de medo de altura. Morria de medo de subir uma parede de escalada ou de andar surfar, por exemplo, pegar uma prancha e surfar, não sei nadar, morro de medo da água. E eu falo assim, como é que eu posso te ajudar? Essa é a questão, né? Como é que eu posso te ajudar? Então, eu posso te ajudar? Vem aqui, ó, vamos junto, vamos surfar junto. O Pedro, quando escalou comigo, a primeira tentativa que ele teve de subir a montanha, ele não conseguiu. Subiu uns 10 metros, morreu de medo, travou, quis descer e queria ir embora para casa dele, ele não queria mais. A gente estava no começo, ele queria ir embora. Os outros meninos todos querendo, né, loucos por escalar. E o Pedro ficou com medo. E é normal ter medo. Não é o Down só que tem medo. Down tem um pouco mais de medo, eu descobri isso na minha pesquisa. O síndrome de Down tem um pouco mais de medo de altura que outras pessoas. Mas eu já vi um monte de gente com medo de altura, né? E aí, né, tive uma ideia, falei assim, olha, eu tinha 2 alunos meus de graduação no dia dessa pesquisa, na minha pesquisa de campo na rocha. E pedi para um deles, olha, eu vou dar segurança para o Pedro. Convenci ele a ir de novo. Ele topou. Estava morrendo de medo, mas topou. Foi corajoso demais, porque coragem mesmo é você fazer aquilo que você acha que não dá. Isso é coragem. O resto não é coragem. Quando você faz aquilo que já é comum para você, não é coragem. Coragem é quando você faz aquilo que não é algo que você acha que você pode. Aí sim você está mostrando coragem. O que é coragem mesmo? Vocês sabem o que é, né? Vou escrever aqui para vocês, ó. Coragem. Coração e ação. Agir com o coração. Então, coragem é agir com o coração, tá? E aí eu falei assim para esses 2 alunos, olha, eu quero que um de vocês dê segurança para o outro e o outro vai escalar, porque eu coloquei 2 cordas, uma ao lado da outra para subir a montanha. Então, a minha aluna foi escalando e o Pedro também escalando, cada um na sua corda. E eles foram subindo um ao lado do outro e ela ia dando feedback para ele. Primeiro, emocional, assim, Pedro, você pode, você consegue. E depois, dando algumas dicas mais técnicas, olha, põe o pé aqui, põe a mão ali, vamos para esse lado, vai para aquele lado, vai para o outro. E dessa forma o Pedro subiu. O que o Pedro precisava? Alguém que estivesse junto. O estar junto é a coisa mais importante para essa pessoa que tem alguma dificuldade. Tenha ela uma deficiência com laudo, uma deficiência física, intelectual, visual, não importa, né? Sensitiva, qualquer que seja.
Ou seja, aquela pessoa que está com medo apenas. Vai lá, vai junto com ela, dá a mão, vamos não, estamos juntos, eu e você. Olha a minha deficiência, vou provar ela para vocês na aventura. Fui eu escalar o Dedo de Deus no Rio de Janeiro. Lugar maravilhoso, pelo amor de Deus. Dizem que se Deus pôs o dedo dele aqui na Terra, era para um brasileiro escalar antes. Isso foi o que aconteceu em 1912. Em 2012, 100 anos depois, eu tive a oportunidade de escalar o Dedo de Deus, fui lá com 2 amigos. E a gente começamos uma trilha dura, difícil pra caramba, começamos a subir. Aí chegou numa certa hora, tem uns cabos de aço. E a gente tem que segurar o cabo de aço e se puxando pelo cabo de aço na mão. Pé na parede, mão no cabo de aço e sobe uns 100 metros, assim. E eu terminei aquilo exausto. E aí a gente sentou para dar uma descansada e comer alguma coisa. E eu falei para os meus 2 parceiros, Igor e Denis. Né? Igor Armbrust, autor do livro junto comigo, Denis Prado, professor das escolas que eu trabalhei durante muito tempo. Falei para os 2 irmãos, meus irmãos, seguinte, é melhor vocês irem sozinhos, porque eu fui comer uma maçã e me deu um enjoo, me deu uma náusea, eu falei assim, eu não vou conseguir, cara, eu vou vomitar aqui, parei, eu estava travado pelo esforço físico feito. Eu falei para eles, não vai dar para continuar. Eles falaram assim, os 2 cruzaram o braço, falaram assim, descansa, nós vamos subir essa montanha junto. Eu demonstrei ali a minha deficiência. Mas eu não estava sozinho. E isso na aventura é muito bacana. Porque geralmente na aventura, é uma das críticas que vários autores têm com as práticas, com chamar de esporte a aventura, né? Porque o esporte muitas vezes leva a ideia de competição, para mim ela não é a única, está longe de ser, mas leva para a ideia de competição, e no esporte competitivo você tem que vencer o outro, na aventura você tem que estar junto com o outro. E aí eles falam assim, não, pode descansar o tempo que você precisar. A hora que você estiver bom, a gente vai. Pessoal, dali para frente, descansei, tomei água, comi a maçã até o final, subimos a montanha inteira, descemos. É isso que a aventura me ensina, né? Eu, aquela hora, era deficiente. Eles disseram assim, não, apesar da sua deficiência, a gente tá junto com você. A gente não vai te largar aqui, não. Vamos juntos subir essa montanha e subimos. Né? Acho que é isso, Diane. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aventura Pegar um copo d'água para mim. ensina companheiros, exatamente. Vamos lá, professora Cibele aqui. Boa tarde, eu Opa, posso? peraí. Pode, deixa eu... Cibele, eu vou fazer sua pergunta depois. Pode falar, querido. Com licença. Boa tarde, Pode. professor Dimitri, boa tarde para todos os professores. Professor, eu queria saber, com base na sua experiência, qual que é a maior dificuldade hoje no ensino, partindo do ensino municipal, a aplicação das práticas corporais de aventura? Eu venho te perguntar isso porque quando eu estava escrevendo o TCC, que eu apresentei no ano passado, ainda não sou formado, estou em formação, tinha uma grande dificuldade. A dificuldade era porque eu fui buscar no ensino municipal e a gente foi fazer um trabalho de campo. E o TCC ele tem tudo a ver com aventura na natureza, BNCC. E fui para dentro disso daí. Rapaz, uma dificuldade imensa de inserir isso daí no ensino público. Eu ia na secretaria, voltava, ia na escola, ia na secretaria, ia para um lado, ia para o outro. E para entrar na escola, uma coisa assim horrível de conseguir. Muito ruim. Acabei, por questão de tempo, tirar o trabalho de campo, né, e fazer com base em proposta de unidade didática, né? E aí acabei terminando o TCC dessa forma. Não era da forma que eu gostaria, porque eu queria muito o trabalho de campo, né? Porque era só a questão de observação, aquela modular algumas atividades, e acabou não acontecendo. E fui atrás de um professor ele é dono de escola privada, né? De escola particular, e a aceitação dele foi no dia seguinte. No dia seguinte, ele falou, não pode vir, a gente faz uma reunião com os pais, explica o que está acontecendo, e aí você pode entrar na escola e fazer o seu trabalho de campo. Por questão de tempo, acabou não dando certo. Eu gostaria de saber, assim, na sua perspectiva, não, com base na sua, né, no seu trabalho,
na rede, como que você enxerga essas dificuldades? Por que há tanta essa dificuldade? Eu, no meu caso, vi muita dificuldade nisso. Eu não consegui, acabou meio que fechando minha visão. Falei assim, nossa, o ensino municipal tá pecando em alguma coisa, aí a gente ficou nessa. Bom, deixa eu só acrescentar, Dimitri, com a fala da professora Cibele, ela colocou aqui, professor, você pode falar um pouco sobre as proposições de equipamentos adaptados para possibilidades de PCA, no caso, práticas corporais de aventura, né, na escola pública, exatamente o que o colega acabou de falar, inclusive, né, eu utilizei justamente, né, inúmeras possibilidades que encontrei em seus livros, assim como escada de corda, rede de pneu, para criar junto com os alunos espaço de aventura na minha escola. E aí eu queria só exatamente acrescentar, uma das minhas perguntas era sobre isso, né, sobre quais são as dificuldades, né, eu até coloquei aqui, a dificuldade para se trabalhar com essas atividades de aventura, né, seja no campo do contexto escolar, seja no campo, né, fora da escola, em clubes, né, quais são as grandes dificuldades, né, no geral. Tá bom. Bom, eu acho que, primeiro, Christopher, eu vou te dar uma... Eu deixei meu e-mail e meu Instagram aqui. O e-mail é para você me mandar um e-mail depois, você e qualquer pessoa que quiser depois também. Eu vou te mandar um artigo que eu publiquei com alunos meus de graduação, um trabalho fantástico que a gente fez. Para você ter uma ideia, Christopher, fomos em várias escolas na Zona Norte de São Paulo, públicas, para desenvolver uma pesquisa junto à escola. A ideia era desenvolvermos 15 aulas de aventura nestas escolas, em uma escola, né? Nenhuma escola aceitava a gente, nenhuma escola. Aí a gente fez o seguinte, voltamos, retomamos a pesquisa e demos um passo atrás. Criamos um questionário, voltamos às escolas e aplicamos os questionários em 14 instituições de ensino públicas, com gestores e professores. E aí era só para perguntar para eles, olha, o que é que vocês acham da aventura na escola? Né? E o trabalho, em termos gerais, metade dos gestores, diretores, coordenadores de escolas não queriam a nossa presença na escola. Não queriam aventura, não estavam nem aí para a gente lá. Muito pelo contrário, achavam que aquilo era muito perigoso e não devia ter na escola. Eu não sei o que esses professores vão fazer hoje, que está na base nacional como obrigatório. Vão ter bastante, no Fundo 2, vão ter muito problema, né? Com os professores, com a obrigatoriedade da realização. Mas os professores, 90% deles queria fazer aventura nas suas escolas. E depois a gente conseguiu desenvolver em uma delas, que a diretora queria. E a professora também. A gente desenvolveu um trabalho muito bacana e está descrito nesse artigo. Aí, quando vocês falam da maior dificuldade, não tem uma maior. Eu tenho apontado 7 dificuldades, tá? Eu vou escrevê-las, inclusive, aqui. Acho que vai ser legal para todo mundo tê-las, né? Então, eu tenho uma que é vou começar por essa que eu gosto mais. Espaço. Primeira coisa, o espaço escolar não foi feito para aventura. Não foi. Nem de escola pública, nem de escola privada. Então, você tem que mudar o seu olhar para o ambiente. Tá? O jeito que você olha a escola não pode ser daquele professor de educação física que só vê a quadra. Se você só enxergar a quadra, você não enxerga a aventura. Eu chego numa escola, eu começo a olhar paredes, bancos, muros, árvores, tudo que tem na escola, porque eu vejo a aventura nesses ambientes. Segunda coisa, o material. E aí tem a ver com a pergunta da Cibele, que eu já pretendo responder. Então, o material da escola também não é apropriado para aventura, nunca foi. É muito difícil um professor conseguir alguns skates para dar aula, né, que a escola tenha os próprios skates. Então, o professor tem que, muitas vezes, buscar o próprio aluno, né? Olha, quem tem skate na escola? E eu vou dizer para vocês, se vocês forem nas escolas públicas, mesmo em lugares mais periféricos do Brasil, você vai conseguir skates para andar. Sabe por quê? Tem 8 milhões de skatistas nesse país. É muita gente, né? E é um cálculo por baixo, tá? Segundo, se você, na tua cidade, procura os meninos do skate lá, que andam de skate, e pede para eles, será que você não pode ir lá na minha aula de educação física, apresentar o skate para as crianças, fazer uma vivência? Ele vai. Porque esses caras do skate, eles... uma vez um skatista me disse, professor, o skate vai dominar o mundo.
E eu acho que ele tinha razão, tá? Então, pode chamar, eles vão. Mas essa é uma forma, né? Buscar o apoio de outras pessoas para conseguir o equipamento. Eu sei que com os skatistas não falha, sei que um praticante de parkour iria à tua escola, de graça, para fazer uma atividade com as crianças, tá bom? Mas muitas vezes eu tenho que adaptar o equipamento porque eu não tenho o ideal. Então, eu sou um catador de lixo, né? Primeiro, eu faço reciclagem de lixo, eu tenho compostagem, mas eu sou um catador de lixo porque eu vejo que muita coisa que é jogada fora eu posso usar para fazer práticas, né? Nas minhas escolas. Então, eu estou andando, eu vejo, por exemplo, um espaguete, aqueles de EVA, né? Jogado fora. Eu pego aquilo e aquilo ali vira um equipamento para eu trabalhar o slackline. Sem o slackline. Quer dizer, aquilo ali mantém um desequilíbrio, puxa, aí eu posso fazer o slackline com aquilo. Eu vejo pneu velho de moto, eu junto os pneus, amarro um no outro, faço uma rede de pneus e penduro. E faço uma escalada nessa rede de pneus pendurado. A falta de material me fez ir criando materiais. Eu tenho que ter alguns cuidados. Eu preciso conhecer um pouco da modalidade que eu estou trabalhando para poder adaptar. Eu não posso pegar qualquer corda e amarrar uma pessoa lá em cima, e um aluno meu, e está tudo bem. Se a corda arrebentar? E se eu fiz um nó para amarrar em tal lugar, mas eu não sei fazer o nó? Então, quando eu estava falando de risco e perigo, quais são os 3 aspectos que são fundamentais? Peraí, daqui a pouco eu falo. Então, em termos de adaptação de material, o professor de educação física tem que pegar materiais que são jogados fora por outro e recriar algumas coisas. Por exemplo, se você pegar um pneu de moto, cortar um pedaço desse tamanho, fizer 2 furos, um em cada lado dele, 4 furos, 2 de um lado, 2 do outro, passar um elástico, você faz uma joelheira e uma cotoveleira. Pneu de moto, usado. Caramba, equipamento de proteção para o skate, para o patins, etc. Eu sei que não vai ser fácil adaptar todos os materiais, mas se você tiver uma corda, você faz slackline com ela. Os primeiros praticantes de slackline nas montanhas dos Estados Unidos usavam cordas, não usavam fitas como a gente usa hoje. Por que você não pode fazer isso? Você precisa saber um nó, que é aquele nó de caminhoneiro, para esticar a corda. Sabe que eles esticam a carga, a lona? Sabendo isso, você vai criar materiais. Tá? Tem muita ideia, gente. Fazer prancha de garrafa PET, isso é fantástico. Tá? Mas eu trabalho numa escola que não tem... Como é que eu vou levar isso para a água? Não vou levar meus alunos no mar. Então, usa a ideia do Thiago Zagari. Zagari é professor e diretor de escola pública em São Paulo. Ele fez a prancha com garrafa PET, junto com os alunos dele, e depois ele colocou 5 rodas. 2 na frente, 2 atrás. Rodinhas, essas de carrinho, né, que usa para transportar coisas, por assim. 2 na frente, 2 atrás. E ele colocou uma 5ª roda no meio daquelas 4. E ela era um pouco maior. Quer dizer que ela balançava, ela fazia a prancha balançar. E dessa forma eles brincam de surf dentro da escola dele, na quadra. Tá certo? Então, existem várias opções disso. E eu sei de uma coisa, o professor de educação física pensa num cara criativo. É o professor de educação física, porque ele vai trabalhar num monte de escola, não tem bola, aí ele tem que inventar bola de meia, tal, e inventa, tá? É claro que sempre que eu puder eu vou exigir o equipamento. Eu vou tentar o máximo possível ter o equipamento apropriado, o melhor possível. Nós temos esse direito de trabalhar e de requerer o melhor, tá? Mas aí eu entro num terceiro problema. Eu já falei de 2 só, vixe, tem tantos aqui para falar, eu já falei de 2, eu estou muito lerdo. Espera um pouquinho aqui, então, vamos para o próximo aqui. Ó, as professoras estão colocando as coisas, a Diane e a Cibele estão colocando as coisas que vocês precisam saber aí, galera. Anota as dicas que elas deram aí. A outra coisa é o próprio professor. Professor, você precisa se capacitar. Nós estamos fazendo isso agora, vocês fazem isso com a Diane, vocês fazem isso com a Cibele, continuem se capacitando. Como é que eu me capacito? Leia livros, leia artigos, faça prática, faça cursos, vá aprender. Não tem outro jeito, tem que aprender. E a aventura está muito atrás das outras disciplinas da escola, da ginástica, por exemplo, que é uma disciplina fundante da educação física, né? Desde o primeiro curso de educação física já tinha ginástica. Nós aqui estamos chegando agora, tá? Então vamos atrás de correr atrás da capacitação. A outra coisa é segurança. E aí eu tinha falado para vocês sobre os aspectos
do controle de risco. Um deles, você vai ter que conhecer as técnicas da modalidade, as técnicas corporais. Pessoal, técnica corporal é aquilo que identifica aquilo enquanto cultura. Técnica corporal é aquilo que o ser humano cria dentro do seu corpo para resolver problemas do ambiente. São jeitos de andar de skate, jeitos de subir nos lugares, de saltar sobre lugares, de andar na fita. Essas técnicas corporais são fundamentais para você trabalhar com segurança na tua escola. Se eu vou ensinar o parkour, eu preciso saber que a criança tem que começar com amortecimentos de quedas. Antes dos saltos, são os amortecimentos. Porque senão ela pode se machucar. E tem técnicas para amortecimentos. Primeiro, eu salto e caio só na ponta dos pés. Depois, eu caio na ponta dos pés e coloco as mãos no chão, que é o landing, né? Um movimento lá de segurança do parkour, landing. E depois dele, eu caio com a ponta dos pés e em vez de eu pôr as mãos no chão, eu faço o rolamento. Então, tudo isso são técnicas corporais que levarão o nosso aluno a compreender a melhor forma de fazer o movimento. E lembrar de uma coisa, tá? Utilizar técnica corporal não é utilizar de tecnicismo. Qual a diferença, Dimitri? A diferença é o ismo. Sabe o que significa ismo? Ismo é doutrina. Eu não quero doutrinar meu aluno. Eu quero que ele tenha possibilidade de compreender o corpo dele e de descobrir a forma dele fazer o movimento. Não precisa copiar o professor, não. Na verdade, o professor não precisa nem saber fazer. É bom ele saber fazer, é claro, porque uma das formas de aprendizagem é visual. Eu posso usar um vídeo e meu aluno vê o vídeo e faz, beleza. Mas se eu souber demonstrar, eu mesmo demonstro. Porque o vídeo às vezes pode não funcionar, né? Porque às vezes eu preciso de uma internet lá para passar o vídeo e não tem. Puxa, é um problema. E eu, se eu souber fazer um rolamento, eu faço, o aluno aprende. Tá bom? E aí nós vamos cair em... além da técnica corporal, faltam 2 elementos para a segurança. Usar o equipamento de proteção adequado. E o outro é conhecer o procedimento de segurança. As professoras estavam falando ali, precisa saber fazer o nó. O nó é o procedimento de segurança. Precisa saber. Você precisa saber escolher a corda certa que aguenta o peso da pessoa e fazer o nó. Colocar a corda do jeito certo para poder ela não arrebentar, porque se uma corda fica fazendo atrito numa quina, ela arrebenta. Essa é a utilização correta do equipamento. Utilizar o equipamento adequado, procedimento adequado e técnica corporal. Assim que você vai ter segurança na tua aula. E aí, a gente cai num probleminha que é a direção da escola. Né? Estamos chegando no 5º problema. A direção hoje, no ensino fundamental 2, ela não pode te dizer não. Mas ela pode te exigir. Primeiro, professor, cadê o seu plano de aula? Ele está bem feito? Ele está dentro do que a BNCC pede? Porque a BNCC está pedindo para você trabalhar com segurança. Você sabe fazer isso? Se você, professor, olhou o lance que eu escrevi lá em cima de capacitação do professor, beleza, você está capacitado, você sabe montar, você adaptou o material já, você demonstra o material adaptado para ela, você olhou o espaço, você já identificou os lugares perigosos para o seu aluno, você está trabalhando com a segurança correta, com a técnica correta. Quando o meu coordenador da Uninove me disse, Dimitri, você vai pôr idosos para fazer slackline? Eu falei, beleza, eu já adaptei o material, conheço o espaço, sei dos procedimentos de segurança, me capacitei para isso, fica tranquilo, nenhum idoso se machucou. Mas você vai ter que demonstrar isso para eles. Mas como é que fica no Fundi 1, que não é obrigatório? Aí, professor, o regionalismo da cultura pode dizer, puxa, é muito relevante eu colocar skate aqui na nossa cidade, na nossa escola, para o Fundi 1, porque o skate está muito forte aqui entre as crianças. É muito interessante eu colocar slackline para o Fundi 1 aqui, porque tem muitos garotos praticando slackline me perguntando, querendo aprender slackline. Você pode colocar, não é obrigatório, você pode colocar. Você pode até colocar parkour dentro da ginástica. A ginástica morre de vontade de roubar o parkour, pegar o parkour para ela, tá? Você pode colocar perfeitamente ali. Não tem problema nenhum no Fundi 1, tá? Desde que você saiba como está fazendo. Se você sabe trabalhar com a ginástica, por que você não vai ver quais são os movimentos do parkour e fazê-los de forma correta também, professor? Fica tranquilo, você sabe fazer. Põe no seu plano de aula bem feito ali, demonstra para ela. Mostra para ela o que você vai fazer.
mostra os vídeos que você viu, mostra o livro que você leu. Ah, ela não vai dizer não, ela nem pode. E aí tem os pais. Existem muitos pais que muitas vezes não querem. Eu costumo dizer, aproxime-se do pai. Aproxime-se. Como que eu me aproximei dos pais das escolas que eu trabalhei? Primeira forma, eu os convidei uma vez para irem à escola, no Dia dos Pais, levando skate, patins, carrinho de rolemã, essas coisas. E nós brincamos todos juntos. E cada criança que não sabia andar de skate, por exemplo, eu ensinava ela. E ensinava rápido. E ela aprendia. E o pai falava assim, professor, que bacana isso. Olha, ele não sabia andar de skate, ele já tem faz um ano, não andava. Bom, e por fim, para eu encerrar, falta os deficientes. E aí eu vou só mostrar um exemplo final dos deficientes, que eu já estou falando demais aqui, demorei muito tempo. Vamos lá, vamos focar nisso aí. Deficientes. Eu vou trazer um trabalho que está nesse meu último livro, tá? Eu fui a uma escola, cheguei lá, montei uma corda numa árvore, era de educação infantil, e as crianças foram subir. E aí elas subiram e desceram. Subia segurando era um barranco grande, a corda amarrada lá em cima, e as crianças subiam segurando uma corda e desciam pela outra. Ao final, tinha um garoto cadeirante na turma, que ele nem tem movimentos de força nos braços. E aí eu perguntei para todos, muito bem, vocês gostaram de subir a montanha? Ah, gostamos. Todo mundo subiu a montanha? Eles responderam todos. E uma menina disse, não, professor, o Vinícius não subiu. Eu falei, não? É claro que eu tinha me preparado para isso já, porque eu já sabia que isso ia acontecer, ou poderia acontecer. E aí ela falou, não, o Vinícius não subiu, professor. Foram todos, menos o Vinícius. É porque ele está na cadeira de rodas. Eu falei assim, Vinícius, você quer subir? Ele falou, eu quero. O Vinícius tem 5 anos, pessoal. Aí eu falei, vocês topam me ajudar, o Vinícius, a subir a montanha? Eles falaram, claro, porque criança é lindo, né? Criança não vai dizer, não, perigoso pro Vinícius. Eu falei, não, claro que eu quero ajudar o Vinícius, se ele quer subir. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei as 2 cordas que estavam lá e amarrei uma na outra. E em vez de eu amarrar na árvore, eu passei ela pela árvore. Então eu amarrei o Vinícius de um lado e pedi para os alunos, vocês vão ter que puxar a corda para o Vinícius subir até lá em cima. E eles puxavam a corda e o Vinícius com a cadeira de rodas foi subindo a montanha inteira. E quando ele chegou lá em cima, eu falei assim, agora vocês têm que descer o Vinícius bem devagar, para ele não cair. E eles desceram bem devagar. E todos subiram a montanha. O Vinícius era só mais um aluno que precisava de um apoio. Apoio de quem? Dos amigos. Não sei se eu respondi as perguntas, eu tentei. Vamos lá. Estamos encaminhando para o fim, né? Eu só queria deixar registrado também aqui a presença do professor lá de Santos, meu amigo Francisco Finardi, que tem um capítulo, né, no livro do professor Dimitrio. Então, eu vi aqui, o professor tem uma página muito interessante, chama Chão da Quadra. Depois, gostaria que o pessoal pudesse seguir lá. Ele traz muitas informações sobre a aventura, é bem direcionado para a escola, mas as experiências elas podem sim ser adaptadas e multiplicadas para qualquer outro contexto. Então, é interessante, eu estava falando, você estava falando, Dimitri, eu pensando, né, em várias possibilidades que eu apresento isso para os alunos quando eu estou ministrando aula. E aí, assim, passou, né, para encerrar aqui, passou a minha experiência com os alunos, que eu fiz uma prancha de stand-up paddle com eles, coloquei até também no meu Instagram, publiquei no meu Face, com experiência, a Rafaela, aluna, está aí, tem conhecimento, foi uma das colaboradora e produtora dessa prancha, né, deve ter outros por aí, mas é porque eu só vi a Rafa mesmo aí, ela comentou, né. E aí, assim, para fechar, porque a gente está chegando um pouquinho no final, né, desse momento, mas você fica à vontade para falar, tá? Eu queria só fechar com a seguinte questão, né? A gente fala muito de dificuldade, fala muito de possibilidades para esse contexto, né? E aí a gente está aqui com vários alunos, vários profissionais que já atuam, né, que já estão no mercado de trabalho, tanto no contexto escolar, como, né, em outros contextos, na perspectiva de recreação, clube, né, academia. E aí eu queria que você pudesse dar uma palavrinha, né, pode ser de incentivo, né, para a gente aqui, pensando nessa
perspectiva das práticas corporais de aventura, vamos usar o termo aventura, né, para o mercado de trabalho. Então, qual é a minha pergunta? Quais são, né, no caso, o que é necessário no mercado de trabalho para que um profissional ele possa atuar, né? O que é necessário? Porque a gente já entende que existe dificuldade, a gente já entende que há determinadas limitações aqui que a gente falou, de paz, né, de material, de espaço, e aí eu até comentei sobre a otimização dos espaços públicos. Então, assim, a pergunta a gente sabe que precisa aproximar as pessoas desse contexto, dessas aventuras, mas o termo, exatamente como você enfatizou, o radical, o aventura, ela ainda faz com que as pessoas se afastem, né, justamente por essa questão, né, que a gente até discutiu em outro momento sobre a questão do medo, né, e aí se você também quiser falar um pouquinho sobre isso. Então, no mercado de trabalho, é que hoje, um profissional, hoje, tem alunos aqui que vão, em 6 meses, daqui a um ano, no mercado de trabalho, ele quer atuar nessa área. O que é necessário, o que é preciso para ele atuar no mercado de trabalho com a aventura? Se alguém mais quiser falar mais alguma coisa, tem algumas perguntas aqui, eu vou dar uma olhadinha. Ok, não tem pergunta, é só aqui o pessoal comentando, né, o Francisco. Bom, então a minha pergunta é essa, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, e aí eu peço para você responder e fazer o fechamento para a gente, né, finalizar, tá bom? Tá bom. Eu sou o exemplo de que o mercado de trabalho da aventura é um ótimo negócio. Por que eu sou um exemplo? Porque a minha carreira foi construída nele, né? Tudo que eu fiz hoje é baseado nisso, né? Então, enquanto um negócio bom, a aventura eu tenho um exemplo muito melhor do que o meu, particularmente falando. Eu dei aula para uma turma na Faculdade de Educação Física de Santo André, FEFISA, já em 2006, e 2 alunos, 2 garotos lá, resolveram chegar no final da aula e falar: gostamos da tua aula, a gente quer abrir uma empresa de aventura. Eu falei: qual experiência vocês têm? Eles falaram: nenhuma. Dimitri? Então, oi, sou eu. Desculpa, bem rapidinho, é porque o Matheus, ele realmente tinha feito essa pergunta antes, aí você pode completar, ele pediu para saber como introduzir essa aventura para crianças. Eu acho que você comentou no início, mas aí você pode falar, no momento que você falar do mercado de trabalho, você contextualiza com criança, viu? Desculpa aí, pode continuar. Tá bom, pode deixar. Matheus, deixa. Tamo junto, Matheus, fica tranquilo. Então, eu vejo que... Deixa eu contar o exemplo desses meninos. Eles não sabiam nada de aventura, eram estudantes de educação física, e aí eu falei para eles: beleza, vocês querem começar? Eu vou dar umas dicas, tem que ler algumas coisas. Na verdade, não tinha tanta literatura como tem hoje, mas tinham que ler, tem que estudar. Então, uma das formas tem que estudar, tem que ir atrás de informação. A outra coisa, hoje tem internet boa, né? Bacana a internet. Então, tem muita coisa na internet legal. O problema da internet é filtro. Você tem que filtrar o que é bom e o que não é. Nem sempre dá para saber. Principalmente se você não tem experiência. Mas se não tem experiência e viu algo na internet, vai procurar, pergunta para mais alguém, né? Vai verificar se aquilo é bom ou não é. E aí, talvez você tenha que praticar. Porque a legitimidade que eu ganhei no mercado da aventura foi porque eu não sou um grande praticante de coisa alguma. Nunca fui. Mas eu adoro a prática. Eu adoro ir fazer o rafting, andar no skate, andar de bicicleta, escalar, fazer trilhas, acampar. Eu gosto dessas coisas fazem bem para mim. Então eu fui aprender todas, um pouquinho de cada. Algumas eu sei mais, outras menos, mas eu sei um pouquinho de tudo. E isso me faz bem. Então, esta prática me ajudou bastante a me desenvolver. E outra coisa que é importante, mesmo que eu não seja o praticante, eu posso conhecer pessoas que são do meio, e elas podem me ensinar muito, né? Então, eu acho que a experiência do Francisco é essa. O Francisco foi muito atrás de conhecer pessoas de várias modalidades, ele foi praticar, mas ele foi conhecendo gente, fazendo amigos, e as aulas dele foram cada vez ficando mais fortes em termos de trazer aventura para crianças na escola, né? Quando o Matheus pergunta como trazer isto, Matheus, eu vou criar um ambiente o mais seguro possível, trabalhar muito com a fantasia da criança, criando jogos e brincadeiras e histórias, na qual ele vai entrar num mundo de
eu fazia muito na escola, quando chovia. Eu trabalhava com as crianças pequenas, educação infantil, primeiro ano, segundo ano, pequenininhos lá. E aí chovia e eu ficava sem espaço, porque meu espaço era descoberto. Aí eu trazia todos para a sala de aula, falava assim, ó, hoje nós vamos fazer exploração de caverna. E aí o que eu fazia? Juntava as carteiras, elas viravam túneis dentro da sala. Apagava as luzes, eu já tinha um pano que eu colocava preto lá na janela, e as crianças brincavam de caverna. Eu levava umas lanterninhas, a gente ficava brincando, e a gente parava nos lugares, eu explicava a coisa da caverna para as crianças. Cara, esses meninos, quando eles forem para a caverna, eles vão falar, isso tudo eu já sei. E eram criancinhas pequenas, por quê? Porque a gente brincou muito de caverna. A criança adora isso. Então, o mundo da fantasia é um mundo para aproximar a criança do conhecimento com a aventura. Depois, eu tenho que trazer para a simplicidade da minha aula. Então, olha como é que eu ensino orientação, que eu gosto muito de trabalhar com orientação. Orientação e navegação, bússola, mapa, essas coisas todas. Mas antes de eu pegar e pensar, puxa, eu preciso aprender mapa, preciso aprender bússola, essas coisas são complexas, as crianças não vão aprender, eu vou na quadra. Vamos imaginar aqui, ó, estamos aqui nesse espaço que eu tô. Aqui atrás de mim, ó, onde vocês estão olhando essa parede bonita aqui do fundo, é o norte. E é isso que eu falo para as crianças. Eu fico de frente para elas e falo assim, ó, aqui é o norte. Aqui nessa parede que eu estou falando que é o norte, pode ter, sei lá, a trave do gol, né, de uma quadra qualquer. Aqui é o norte. Não precisa ser o norte de verdade, viu, gente? É o norte imaginário. Para aprender não precisa ser o norte, não. Aqui é o norte, tá bom? Onde tem esse lugar é o norte. Tá. Então agora vocês precisam virar... Vocês estão todos virados para o norte? Estamos. Porque a primeira coisa para eu aprender a me orientar é colocar meu corpo em relação ao ambiente. Isso é o número 1. E isso se aprende na educação infantil, viu? Desde os pequenininhos. E eles aprendem super rápido, eles são ótimos. Tá bom, tá todo mundo virando para o norte? Tá, virando para o norte. Tá? Agora, eu quero que todo mundo vire para o leste. Aí eles talvez fiquem perdidos. Talvez alguns saibam, outros não. Mas a gente pode ensinar que o leste é onde nasce o sol. E ele fica do lado direito do norte. Então, fica do lado, no caso de vocês, do lado de cá. Ó, tá? Do lado de cá. Aqui é o leste. Ah, beleza. Então agora, ó, vocês estão virados para o norte? Estamos. Virem todos para o leste. Viraram todos para o leste. Voltem para o norte. Voltamos para o norte. Vocês sabem que o sul, ele é o lado contrário do norte? Então agora virem para o sul. Todos viram para o sul. Voltem para o norte. Voltaram. Beleza. Então, tem 4 pontos cardeais. Norte, leste, sul e falta o oeste. O oeste é o contrário do leste. Aí eles todos viram para o oeste. Aprendemos, agora vamos lá. Vira para o norte, vira para o leste. Aí eles treinam um pouquinho isso assim e já aprenderam os 4 pontos cardeais. Eu posso ensinar os colaterais depois, tá? Depende da idade também, vai com cuidado. Não é ensinar tudo de uma vez para as crianças, que é umas coisas difíceis. Mas se for um pouquinho maior, já aprende os colaterais também. E aí eu faço o segundo jogo, que é de olhos vendados. Todo mundo de olho fechado. Fecha o olho, todo mundo na quadra. Todo mundo espalhado pela quadra, de frente para mim, estamos virados para o norte, olho fechado. Agora virem para o sul, sem abrir o olho. Aí eles têm que virar. Aí eu peço para eles abrirem, para eles descobrirem se eles estão virados para o lado certo ou não. E aí vira para o norte, sul, leste, oeste, sudoeste, nordeste e tudo mais. E eles vão aprendendo assim. Eu parto do que é simples, para depois eu chegar na bússola, para depois eu chegar no mapa. E eu vou, antes de eu mostrar o mapa para eles, ou eu posso até mostrar o mapa, o globo terrestre, tudo isso é legal, mas efetivamente, o primeiro mapa que as crianças constroem na escola é da própria escola. Eles constroem, eles desenham em folhas de caderno o mapa da escola deles. E aí eles criam jogos no qual eles vão brincar de caça ao tesouro. Eles escondem, um grupo esconde coisas, dá um mapa e diz no mapa deles tem tesouros escondidos nesses lugares. O outro grupo tem que buscar e depois vice-versa. Olha isso. É parte do simples, professor. Não parte do ensinar o esporte radical da maneira mais complexa. Calma, vai aos poucos. Vou dar um outro exemplo muito bom. Estou me adiantando muito aqui, estou demorando muito, mas acho que é legal. Eu tenho uma amiga professora de escola, excelente professora, e ela não sabe andar de skate. E ela pediu 10 skates para a direção da escola dela, eles deram. Por quê? Porque ela é ótima professora, ganhou 10 skates. E aí o que aconteceu? Ela ficou morrendo de medo. Dimitri, como é que eu dou aula de skate para 10? 10 skates na escola, eu não sei andar, não sei nem como ajudar as crianças. E ela teve uma ideia muito boa. Professora Marilene, cidade de Suzano, em São Paulo. Um beijo para minha amiga. Ela fez assim. Na primeira aula, ela pôs um skate só na aula.
E ela criou 10 estações. Uma era o skate, a outra era jogar a bola na cesta, a outra era tocar a bola de vôlei, a outra era chutar no gol, a outra era pular corda, a outra era correr, e não sei o quê. Ela criou 10 estações. Só uma era skate. E ela chamou os meninos que já sabiam, falou, vem aqui vocês, que trouxeram os skates. Vem aqui. Vocês são skatistas, né? Vocês vão ficar nessa estação me ajudando hoje, tá? E ela ficou junto com eles, aprendendo junto, com os próprios alunos, crianças, 10, 11 anos, brincando, e ela olhando como que eles faziam os movimentos, como é que ela podia auxiliar na segurança. Aqueles alunos que não aprendiam passavam por todas as estações e tal. E foi assim. Na segunda aula, sabe o que ela fez? Fez 2 estações de skate. Na terceira, 3. Na 10ª, 10 estações de skate. Cada estação, uma atividade diferente. Eu não sei se eu respondi, Matheus, mas eu acho que é isso. Ainda falando de mercado de trabalho, pessoal, não só com exemplos, eu diria o seguinte, é um mercado enorme, é um mercado que só cresce, e é um mercado que nós, da educação física, temos que ir atrás dele. Porque senão pessoas que não têm informação, irão atrás dele. Eu não tenho dúvida. Tem um monte de gente trabalhando com parkour, slackline e tudo mais, com vídeos na internet, ótimos vídeos, inclusive, hein? Só que eles não têm formação, não a nossa formação, não o nosso conhecimento. E a gente, para que a gente se legitime nisso, a gente precisa ir lá, aprender, sei lá, vou aprender o slackline, vou aprender profundamente o slackline, vou fazer meus vídeos, vou colocar eles na internet, vou dizer, professor de educação física que faço isso. Vamos mostrar esse trabalho nosso, tá? Isso é fundamental. Que mais? Esse mercado é muito bom. Ele tem uma área que é escolar, que agora vai ficar forte. Por quê? Porque é obrigatório o professor ir para ela. É obrigatório o professor ir lá e fazer a aventura no Ensino Fundamental 2. Então, eu imagino a quantidade de professores que vão ter que fazer formação dos professores de rede. Eu, Diane, Cibele, quantos outros mais, Francisco, vamos ter que fazer formação de professores de rede públicas do Brasil inteiro, porque os professores não sabem trabalhar com isso. E eles estão com medo. O professor está se sentindo inseguro, nós vamos ter que ir lá dar algumas dicas, umas ajudas, para que ele sente a segurança e vá em frente no trabalho dele. Isso é um mercado de trabalho enorme, tá? Eu não tenho dúvida que qualquer concurso público daqui para frente vai ter pergunta voltando para a aventura, porque se o professor tem que trabalhar com isso na rede pública, é bom que ele tenha conhecimento de aventura. Estou falando de mercado de trabalho, gente. Isso da escola. Mas e fora das escolas? Eu fiz... Vamos contar como é que é a história. Ó. Primeira vez que eu fiz um evento meu de escalada, eu peguei 5 compensados de madeira, furei, coloquei as porcas agarra atrás e coloquei as agarras. Eu aluguei um andaime, coloquei um andaime no chão, amarrei ele numa árvore, coloquei as madeiras, peguei a corda e dei segurança lá. Eu montava isso, eu tinha uma caminhonetinha pequena, punha tudo em cima, montava, desmontava, fazia tudo isso aí. Tinha um primo que me ajudava, Anderson, muito obrigado, Anderson, e a gente fazia tudo isso. Só que eu adquiri experiência. E essa experiência me levou aonde? Só para o SESI, aqui de São Paulo, eu fiz 56 eventos com parede de escalada. Em unidades, um em cada unidade. Ainda para o mesmo SESI, eu fiz 28 paredes de escaladas fixas, que estão nas unidades até hoje. SESC, eu fiz mais de 50 eventos para o SESC de São Paulo. De todo tipo de aventura. De colocar bote de rafting dentro de piscina, a pôr slackline em cima de piscina, prancha de surf, orientação com bússola, escalada, parkour, skate, um monte de coisas. Slackline, então, muitas vezes. Mercado gigante. Fora a quantidade de outros eventos que eu consegui fazer. Hoje parei um pouco com os eventos, pouco menos, muito menos. Cursos para ensinar as pessoas a andar de slackline, para ensinar escalada, para ensinar parkour, para ensinar skate. Tenho vários ótimos amigos professores de skate. Tiago Arruda, que também tem capítulo nesse livro. Cibele Pereira, que tem capítulo num outro livro meu. São professores de skate de mão cheia. Um conhecimento enorme. Tá? Olha que mercado de trabalho. Tá? Acho que é isso. O mercado é enorme. A gente vai ter que se apropriar dele. Se apropriar efetivamente desse mercado. Tá bom, professores? Vão atrás dele. E vou dizer o último recado para eu encerrar. Vai.
Meninas, agora é para vocês, mulheres. A aventura é uma forma da mulher mostrar-se, mostrar para o mundo a força que ela já tem. Por quê? Porque se na aventura eu tenho que demonstrar coragem, vão lá, façam as aventuras, demonstrem a sua coragem para o mundo. Eu tenho muitas amigas aventureiras, de vários tipos de aventura. Cara, elas fazem tudo que os homens fazem, e fazem melhor. E outra, eu vou dizer para vocês, as meninas das escolas precisam que vocês, meninas, encorajem-as. Vocês, professoras, precisam encorajar as outras mulheres que tem nesse Brasil. Porque os homens não querem fazer isso, não. Sabe por quê? Eles morrem de medo. Imagina um monte de mulher corajosa desafiando-se e desafiando a eles. Então, se vocês querem ter uma condição de igualdade, desafiem-se. E desafiem as meninas, as pequenas. Para que daqui a 20, 30 anos, elas batam no peito e falem assim, ó, isso eu faço. Eu não tenho medo. Era o meu último recado, meus queridos. Desculpem tomar tanto tempo. Que nada, sempre muito bom. A gente, né, se perde aqui na hora, escutando você falar, Demetrio. Até é uma honra, né, estar podendo falar com pessoas, né, aqui, que estão aqui também junto comigo, que me inspiraram, tanto na perspectiva de como professora, né, dessa área, como também para escrever, né. Então, assim, agradeço a última mensagem, né, que foi direcionada um pouco para a gente. E a gente está aí, está nessa luta, nesse momento, né, tentando, né, colocar essas práticas, né, possíveis para todo mundo. Então, para encerrar, eu só queria agradecer imensamente a você, Demetrio, né, que se disponibilizou nesse momento, nessas quase 2 horas que a gente está aqui conversando, dialogando, né, sobre diversas aventuras, né, e possibilidades que ela pode estar nos trazendo. A sua disponibilidade, seu tempo, né, gostaria que as pessoas pudessem, né, entra lá no Instagram do professor Demetrio, coloca aí, Demetrio, por favor, novamente, ele está também oferecendo cursos online, né, e aí ele falou de capacitação, acho que então esse é o momento da gente procurá-lo, ele falou sobre ler, sobre estudar, sobre se contextualizar, sobre essa formação profissional, a gente precisa realmente ter conhecimento, ter esse conhecimento técnico, e, né, eu acho que o melhor de tudo, vivenciar, né, acho que a vivência realmente, ela dá essa apropriação, né, nossa, não só a apropriação técnica, mas a apropriação mesmo do próprio corpo, né, dentro dessas experiências que a gente vai ter. Então, eu agradeço a professora Sônia, que é a coordenadora do curso, né, do curso de Educação Física da Universidade, agradeço a Uninove, né, que é a sua instituição, que você, né, ministra a aula lá, e os participantes externos, né, que estão aí de todo o país, e aqui também do Rio Grande do Norte, de Natal, né, então, quero agradecer imensamente essa disponibilidade de vocês estarem nesse momento, né, com a gente, e vamos, né, seguir, se aventurar, né, vivenciar essas experiências que a gente tanto brilha os olhos, né, quando a gente fala, o coração bate mais forte nessa emoção que a gente sente, tá? Então, agradecer a todos aí, os meus alunos, né, do curso de Educação Física, e, bom, então, encerrando por aqui, o Francisco, desculpa aí o Francisco, meu colega aí lá de Santos, viu? Muito obrigado, viu, Francisco, pela sua presença, e é isso, né? Acho que a gente pode se encerrar por aqui, tá bom? Obrigadão, viu, pessoal? Valeu, Demetrio. Abraço a todos. Valeu. Tchau, Diane. Muito obrigado. Fica com Eu que Deus, minha querida. agradeço. Eu que agradeço, professor.